Olá, iniciamos então a gravação, esta aula de Direito Constitucional, uma bem breve revisão para a OAB. Hoje nós trataremos sobre a nacionalidade. Está ali a partir do artigo 12 da Constituição Federal. O que é nacionalidade? O conceito diz que é um vínculo jurídico e político que liga o indivíduo a um Estado, ou seja, é um vínculo jurídico porque está definido na Constituição quais são os critérios para que uma pessoa, um indivíduo, seja considerado nacional de um Estado. E político porque é uma escolha política, quais são esses critérios que serão inseridos na Constituição. O cidadão, a pessoa sendo então nacional de um Estado, é o que possibilita ele desfrutar direitos dentro daquele Estado, e contrair também as obrigações, como por exemplo, no caso do Brasil, a obrigação de votar. Nós temos a nacionalidade primária e a nacionalidade secundária. A primária também é conhecida como involuntária, porque ela independe da vontade do agente. E ela é dividida sob dois critérios, ius sanguíneo e ius solis. Ius sanguíneo é o critério de sangue, é a filiação, a ascendência que determina a nacionalidade da pessoa. Nesse caso não interessa onde nasceu, apenas a ascendência, ou descendência, Tanto é essa questão, filiação, ascendência. Ius solis é o critério da territorialidade, aí o que importa para definir a nacionalidade do sujeito é o local de nascimento. A nacionalidade secundária ou adquirida, também conhecida por voluntária, é a questão da naturalização, ou seja, são os critérios que se exige na Constituição Federal e em outras leis, para a lei infraconstitucional, para que alguém consiga se naturalizar brasileiro. Então nós vamos ver aqui, tem um quadro, eu vou abrir a Constituição, que fala desses critérios. No Brasil nós temos uma possibilidade do ius solis, que é a maior possibilidade, ius sanguíneos mais serviço do Brasil, ius sanguíneos mais registro, ius sanguíneos mais opção confirmativa. Bom, traduzindo isso aqui, o que quer dizer? No artigo 12, inciso 1, a linha A, ius solis, nasceu no Brasil, é brasileiro. Temos aqui na Constituição uma exceção, o que diz aqui o artigo 12. Vou abrir aqui o 12. Estou chegando no 12, que são aquelas pessoas que nascem no Brasil, mas os seus pais estão a serviço de outra nação. Diz assim o artigo 12, são brasileiros, inciso 1, natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, nesse caso aqui, no primeiro caso, ius solis, todos que nasceram no Brasil serão brasileiros, exceto aqueles que nascerem aqui no Brasil, mas seus pais, um dos seus pais ao menos, esteja a serviço de seu país. Embaixadores, por exemplo, cônsules, os diplomatas. Segunda possibilidade, ius sanguíneos mais serviço do Brasil. Esse aqui é o oposto dessa parte final do artigo 12, inciso 1, a linha A. Essa linha B diz que aquelas pessoas que nascerem fora do Brasil, mas os seus pais ou um dos seus pais estejam a serviço do Brasil, serão considerados brasileiros. É o critério ius sanguíneos, então, que nasceram fora do Brasil. Outro critério, ius sanguíneos mais registro. Aquele que nascer fora do Brasil, conforme a linha C do artigo 12, que diz assim, os nascidos no estrangeiro de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, nesse caso, o sujeito nasce no exterior, é filho de pai ou de mãe brasileira, eles podem ir ao órgão brasileiro, ao consulado, e fazer o registro como filho de brasileiros, e ele vai ser de nacionalidade brasileira. E a segunda parte é a opção confirmativa, é o ius sanguíneos mais opção confirmativa. O sujeito, então, que nascer de pai ou mãe brasileira, eu vou ler aqui a segunda parte dessa linha C do inciso 1 do artigo 12, ou venham a residir na República Federativa do Brasil, optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Lembrem que eu estou falando, o início da linha C diz que quem nascer no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileira,
nessa segunda parte, venha residir no Brasil e opte a qualquer tempo após a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, esses são os casos de brasileiro nato. O brasileiro naturalizado. Bom, artigo 12, inciso 2. Nós temos para os originários de língua portuguesa, aqui, residindo 1 ano ininterruptamente e possuindo idoneidade moral, podem optar, solicitar, né, essa é a manifestação do interessado, solicitar ao Estado, que deverá consentir, como está aqui, para a naturalização como brasileiro. Então, o sujeito que é de origem de língua portuguesa, residir no Brasil 1 ano ininterruptamente e possuir idoneidade moral, poderá requerer a naturalização brasileira. O artigo 12, inciso 2, a linha B, trata da chamada naturalização quinzenária. É para a pessoa de qualquer nacionalidade que resida no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não possua condenação penal, poderá requerer a naturalização brasileira. Também temos os chamados quase português, quase brasileiro, que eu falo logo a seguir. Para finalizar essa parte aqui do brasileiro naturalizado, é bom vocês darem uma olhada na Lei Infraconstitucional 13.455 de 2017. Ela traz os requisitos para a concessão desta naturalização que eu acabei de falar, além de trazer mais algumas possibilidades, né, a especial e a provisória, se falando de naturalização. O quase brasileiro, previsto no artigo 12, parágrafo 1º, são para aquelas pessoas, né, que são portugueses e têm residência permanente no Brasil. Eles poderão, sem requerer naturalização, ter os mesmos direitos do brasileiro naturalizado. Porém, deve haver reciprocidade em Portugal. Então, repetindo, os portugueses que estiverem com residência permanente no Brasil, mesmo sem se naturalizar, se houver reciprocidade em Portugal, poderão exercer os mesmos direitos do brasileiro naturalizado. Qual é a diferença para o brasileiro nato e o naturalizado? Em primeiro lugar, são algumas considerações que a Constituição faz, começando por cargos, né? Os cargos que são privativos de brasileiro nato. Não adianta se naturalizar que não poderá exercê-los. Então é o presidente e o vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, os oficiais de carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas, ministro de Defesa do Estado, né, ministro de Estado de Defesa, e tem os cidadãos, né, 6 cidadãos escolhidos para o Conselho da República, no artigo 89.7 da Constituição Federal, que é um órgão de consulta, né, consultivo do presidente da República. Esses cidadãos têm que ser brasileiros natos também. Perda da nacionalidade. Como ocorre a perda da nacionalidade brasileira? Primeira opção, primeira possibilidade, se for cancelada a naturalização por sentença judicial. Então, o sujeito se naturaliza, comete atividades nocivas ou por algum motivo que determine, né, que imponha esse cancelamento de naturalização, mas deverá ser realizado por meio de sentença. Por exemplo, alguém que comete tráfico de drogas, né, internacional, pode ter cancelado a sua naturalização. Segunda possibilidade, se o brasileiro adquire outra nacionalidade, ele perderá a nacionalidade brasileira, exceto em 2 situações, que ele continuará, mesmo tendo adquirido outra nacionalidade, a ser brasileiro. Primeira, reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. É o caso dos brasileiros que se recebem a nacionalidade italiana pelo critérios ius sanguinis. Então, nesse caso, não perde a nacionalidade brasileira. E a segunda é a imposição de naturalização. A pessoa está em outro país e esse país determina que para ele permanecer lá, ou para exercer direitos civis, direito de ir e vir, direito de contratar, comprar, vender, né? Ele tem que se naturalizar neste país, então não perderá a brasileira. Direitos políticos. Vamos agora aos direitos políticos. Determina a Constituição lá no artigo 14 que a soberania popular
será exercida pelo sufrágio universal, todos podem votar. Voto direto e secreto, cada um vota diretamente, não é pelo Congresso, indiretamente, como já houve no Brasil, e secreto. Também podem se utilizar, além do voto, né, para as eleições de escolha de cargos políticos, né, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. O plebiscito é quando se consulta a população para se legislar sobre algum tema. Nós tivemos, por exemplo, o plebiscito de 1993, que perguntava se o brasileiro preferia ter o presidencialismo, a monarquia ou o parlamentarismo. O brasileiro foi a voto, né, e votou pela manutenção do presidencialismo, como nós sabemos. Aí, então, a Constituição manteve o presidencialismo. O referendo é a questão de referendar uma lei já existente. Nós tínhamos, então, antes dela entrar em vigor, normalmente, nós tínhamos, então, a lei de armas, Estatuto do Desarmamento, e foi feito um plebiscito, um referendo, para perguntar se a população brasileira gostaria de manter a comercialização de armas. Né? Então, houve esse referendo àquela lei que já existia. E a lei de iniciativa popular, né? A iniciativa popular, como, por exemplo, nós tivemos a Lei 8.072 de 1990, que ela trata dos crimes hediondos, e pela iniciativa, né, da mãe da Daniela Pérez, que a Daniela Pérez foi morta, né, a tesouradas, pela iniciativa da Glória Pérez, acho que é o nome, Glória, se propôs uma lei alterando a lei dos crimes hediondos. Foram coletadas assinaturas, isso tudo tem previsão constitucional como se faz. E foi encaminhado, então, ao Congresso Nacional, que aprovou essa lei de iniciativa popular, alterando a lei dos crimes hediondos. Vamos adiante. Direitos políticos, pessoal. Alistamento eleitoral e voto. O voto no Brasil é obrigatório para os maiores de 18 anos, facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos, e também é facultativo para os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Não podem se alistar como eleitores estrangeiros, exceto os portugueses, quando, neste caso dos portugueses, quando há reciprocidade, eles podem se candidatar a alguns cargos, exceto aqueles que nós acabamos de ver logo antes. E os conscritos, que são aqueles soldados, aqueles militares que servem às Forças Armadas, né, durante um período ali no primeiro ano de exercício, né, nas Forças Armadas. Bom, depois nós temos as condições de elegibilidade, que são aquelas condições que devem estar presentes para que a pessoa possa se candidatar e se eleger. Nós temos aqui como primeira nacionalidade brasileira, estar no gozo dos seus exercício dos seus direitos políticos, não serem suspensos, né, por exemplo, com uma condenação penal transitada em julgado, alistamento eleitoral, estar alistado, né, como eleitor, ter domicílio eleitoral na circunscrição onde vai concorrer e ter uma filiação partidária. A idade para quem pretende, então, se eleger: 35 anos presidente e vice, 30 anos governador e vice do Distrito Federal, né? 21 anos deputado federal, estadual, prefeito e vice, e 18 anos vereadores. São inelegíveis, então quem não pode ser candidato e vir a se eleger para ocupar cargo? Os analfabetos. Então era isso, pessoal, uma revisão bem rápida, né? Nos encontramos em outro vídeo.